O mal agora é chamado de bem. Um alerta que a igreja precisa ouvir. Satanás não precisa convencer o mundo em adorá-lo. Basta convencer o mundo a ignorar Deus. Foi assim no Éden, foi assim ao longo da história. E continua sendo assim hoje, através de histórias, imagens, ideias e valores que parecem inofensivos, mas que lentamente moldam o coração humano para longe da verdade. A pergunta é: estamos sendo transformados pela palavra de Deus ou conformados por este século? Abra a sua Bíblia comigo em Isaías 5:20. Esse texto foi escrito há mais de 2.700 anos, mas parece ter sido escrito para os nossos dias. Diz assim: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, põem o amargo por doce e o doce por amargo. Vivemos em uma época em que milhões de pessoas passam mais tempo sendo discipuladas pela mídia do que pela palavra de Deus. Filmes, séries, músicas, influenciadores e programas de entretenimento moldam pensamentos, valores e comportamentos. O que antes era considerado pecado, hoje é celebrado. O que antes era chamado de virtude, hoje é ridicularizado. Isaías descreveu exatamente o nosso tempo. Uma sociedade que chama o mal de bem e o bem de mal. Satanás sempre trabalhou através da mentira. Em João 8,44, João 8,44, Jesus chamou Satanás de pai da mentira. No Éden, a primeira arma do diabo não foi a violência, mas foi a distorção da verdade. Foi isso mesmo que Deus disse? O método continua o mesmo. Questionar a palavra de Deus, ridicularizar a santidade, tornar o pecado atraente, fazer a rebeldia parecer liberdade. E muitas produções modernas seguem exatamente essa estratégia. O pecador é apresentado como herói. O justo é retratado como intolerante. O pecado é vendido como realização pessoal. Algo que eu gostaria de destacar aqui. O entretenimento não é neutro. Provérbios 4:23. Tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Toda história comunica valores. Todo filme possui uma mensagem. Toda série ensina uma visão de mundo. Mesmo quando não fala explicitamente sobre religião, está ensinando o que é amor, o que é felicidade, o que é certo ou errado, quem é Deus, quem é o homem. Na visão deles, é claro, não na visão da palavra. A pergunta não é se estamos sendo discipulados. A pergunta é: por quem estamos sendo discipulados? A inversão moral é um sinal da depravação humana. Romanos 1:21 ao 32, Paulo vai falar, descreve uma humanidade que rejeitou Deus. O resultado foi uma mente reprovada. Quando uma sociedade abandona o Criador, a verdade é trocada pela mentira, a santidade é substituída pelo prazer, a adoração a Deus é substituída pela adoração ao homem. O pecado deixa de ser tolerado e passa a ser celebrado. Isso é exatamente o que vemos em muitos conteúdos culturais atuais. O cristão deve exercer discernimento espiritual. 1 Tessalonicenses 5:21. Examinai tudo, retende o bem. A resposta cristã não é viver isolado do mundo. Jesus não pediu que fôssemos tirados do mundo, mas guardados do mal. João 17:15. Precisamos desenvolver discernimento. Perguntas importantes. Tudo que a gente vai fazer, pergunte. Isso glorifica a Deus? Isso alimenta minha santidade? Isso fortalece ou enfraquece minha comunhão com Cristo? Isso molda meu coração para amar mais a Deus? Nem tudo que é permitido é proveitoso, né, irmãos? Cristo é a verdade em um mundo de mentiras. O texto de João 14:6. A solução não é apenas abandonar conteúdos nocivos. A solução é encher a mente com a verdade. Cristo declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A cultura muda, as ideologias mudam, as produções da mídia mudam, mas a palavra de Deus permanece para sempre.
Quando conhecemos a verdade de Cristo, podemos identificar a mentira, mesmo quando ela aparece revestida de beleza, entretenimento e emoção. A maior pergunta não é que filmes eu assisto, mas quem está moldando meu coração. Se estamos passando horas ouvindo o mundo e poucos minutos ouvindo Deus, não devemos nos surpreender quando começarmos a pensar como o mundo. O inimigo continua usando a mentira, mas Deus continua transformando vidas pela verdade do Evangelho. A igreja não foi chamada para seguir a cultura, foi chamada para ser luz em meio às trevas. E o mundo tenta redefinir o que é certo e errado, mas Deus já falou. O mundo muda suas opiniões a cada geração. A palavra de Deus permanece eternamente. A palavra de Deus é a verdade. Quando o mal parece bem e a mentira parece verdade, o cristão deve permanecer firme nas Escrituras, olhando para Cristo, que é a verdade encarnada. O versículo para encerrar o vídeo. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12, versículo 2. E não vos conformeis com este século. É a palavra de Deus para nós nesse dia. Muito obrigado por sua valiosa companhia e que Deus o abençoe.